Wi-Fi dele agora. Olá, bem-vindos, bom dia a todos. Começando agora mais uma quarta processual, aqui o nosso projeto, da ESA, aqui do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai receber o professor Arthur Orlando Lins, que vai falar pra gente um pouquinho sobre a primazia do julgamento de mérito nos recursos. Acabou de dar 10 horas, vamos esperar aqui o professor, nosso convidado de hoje, entrar aqui na nossa live. Enquanto isso eu vou colocando o... Ah, ele entrou aqui já, ó. Vou convidar ele para o nosso vídeo ao vivo e aí já vou colocar aqui na tela o nosso tema, do dia de hoje. Nosso palestrante de hoje, e vou aproveitar enquanto conecta para colocar aqui o tema. Opa! Olá! Oi, Arthur, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia! Primeiramente, muito obrigada, Arthur, por aceitar nosso convite aqui da ESA, por topar essa live, que é uma live muito especial, que a gente combinou ainda lá no Antonina, onde nos conhecemos. Então, eu queria agradecer muito de você estar aqui com a gente, participando desse projeto das nossas quartas processuais. Eu é que agradeço o seu convite, estou bastante honrado em participar dessa live aí da OAB, da ESA, da OAB do Rio de Janeiro. Como você falou, nós nos conhecemos há pouco tempo nas nossas férias, né? E gostei muito da mensagem que você colocou lá, que o processo civil constrói pontes, e é verdade, né? Você e o Tiago, grande botafoguense, Tiago Fernandes, brincamos lá, participamos de momentos de muito prazer, mas chega um momento que acaba as férias, né? A gente tem que voltar ao trabalho, à atividade profissional e sempre conhecendo novas pessoas, fazendo novas pontes, criando novos diálogos, porque o processo civil é exatamente isso, né? Criar diálogo, criar interlocução, conversar bastante sobre outros temas e sempre aprender com os colegas. E fiquei bastante feliz com o seu convite para participar e estou aqui com muito prazer para a gente bater um papo bem informal sobre esse tema importante, né? Eu sou meio parcial para falar sobre esse tema, mas é um tema muito importante na prática. Eu, como atuo bastante na prática e utilizo muito esse tema, tá? O judiciário também está começando agora, depois de bastante tempo, mas está começando a ver que esse tema realmente é bastante importante e a gente está aí para a gente bater um papo bem legal. Fica à vontade aí, estou à disposição. Maravilha. Eu vou, assim, seguindo aqui a nossa liturgia mínima aqui das nossas quartas processuais, que é bem formal aqui nosso espaço, mas só para te apresentar aqui para as pessoas. Então, a gente está recebendo hoje o professor Arthur Orlando Lins. Ele é mestre em Direito Processual pela Federal de Pernambuco, professor de Direito Processual do Centro Universitário da UniFBV Weiden. Falei certo? Falou certo. Procurador federal da AGU. E aí a gente vai falar hoje sobre a... Ah, e esqueci de falar uma coisa importantíssima. Ilustre torcedor do Náutico. Exatamente. Isso aí é a maior característica do meu currículo. E aí você vai falar hoje pra gente sobre a primazia do julgamento de mérito nos recursos, né? E aí, já aproveitando aqui para começar, antes de começar, já fazer a propaganda aqui do livro excelente, que eu já tive a oportunidade de ler, especialmente assim, o último, o capítulo 5, que é incrível, toda essa pesquisa aí que você fez, a questão da primazia de mérito, em todas as fases do processo, e aí focando na parte final da parte recursal. Então, foi a sua dissertação de mestrado, o livro da sua dissertação de mestrado, que teve como orientador o professor Leonardo Carneiro da Cunha. Então, Arthur, eu vou já te passar a palavra. Até, assim, uma curiosidade, O que te levou a escrever sobre esse tema? Como é que você decidiu, ter esse tema por objeto de estudo aí ao longo do seu mestrado? Bem, o seguinte, eu para começar, para contextualizar bem esse tema, eu gostaria de falar um pouco da minha
do meu interesse pelo mestrado, né? Eu já dava aula há um bom tempo, há uns 10 anos, em universidades privadas aqui de Recife, nem em processo civil, e sempre gostei muito da disciplina de recursos, né? A disciplina que mais me interessa. E aí eu só tinha a pós-graduação, né? Só tinha pós-graduação, as faculdades privadas, como você sabe, começaram a exigir um título de mestre, no mínimo um título de mestre. E aí, aos 40 anos, eu decidi, vou fazer mestrado. Vou fazer mestrado de qualquer maneira e vou realmente brigar para passar nessa seleção de mestrado lá na UFPE, porque eu estudei, fiz a graduação na UFPE também, mas não tive a oportunidade de ter como professor Leonardo Canedo da Cunha, né, que é contemporâneo meu, 2 anos mais velho que eu só, mas eu não tive a oportunidade de tê-lo como professor na graduação. E reputo ele como um grande mestre meu, e aí eu disse, não, vou ter que fazer mestrado com ele na Federal. E aí criei coragem, estudei, né, fizemos a seleção, tirei férias para estudar, estudei 30 dias seguidos para fazer essa seleção de mestrado, que é muito concorrida aqui na etapa dentro do PPGD aqui do FPE. É um núcleo que é bastante concorrido, que é de constitucional, só basicamente constitucional, mas você pode focar também em processo civil. E aí consegui a aprovação e entrei com 40 anos para fazer mestrado, um pouco velho, brincando com meus colegas de sala, que o pessoal que tinha, da minha turma, 25 anos, 26 anos, eu era considerado o vovô da turma, né? Mas era um sonho meu realmente fazer esse mestrado e conseguir fazer. Em relação ao tema, o próprio Leonardo Cunha e um amigo, grande amigo e sócio dele, Gustavo Azevedo, que também é professor de processo civil, tem um livro muito bom sobre reclamação, ele deu essa dica, rapaz, por que tu não fala sobre primazia de julgamento de mérito? Um princípio bastante importante que está sendo divulgado, está sendo estudado nesse código de 2015, e você teria bastante a parte pragmática, a parte prática para você abordar, que é justamente esse quinto capítulo aí que você mencionou, que é o que eu atuo há mais de 20 anos, que eu atuo na parte recursal aqui do TRF5, né? Pela AGU, a gente atua perante os processos oriundos do TRF5, fazendo especial, extraordinário para o STJ e o STF. Né? Então, a gente já tinha vamos dizer assim, essa pertinência temática mesmo de atuar em recursos, de ter a necessidade de ficar muito preocupado com aquela jurisprudência defensiva dos tribunais superiores, de que sempre os nossos recursos eram inadmitidos. Aqui, os colegas perguntavam, e aí, será que eu fiz uma besteira muito grande em não ter admitido meu recurso porque eu faltei abordar um determinado ponto, havia um vício, enfim. Toda essa polêmica sobre a jurisprudência defensiva dos tribunais superiores me deixava muito inquieto. Né? Me deixava muito inquieto, e eu tinha que dizer, poxa, o que é mais importante do processo civil, que é o mérito, que é o julgamento de mérito, tanto da ação como do recurso, e aí eu abordo justamente as duas vertentes, né? Tanto da ação como do recurso, a gente tem sempre tolhido essa possibilidade de chegar nos tribunais superiores, porque os tribunais, como se fosse uma política institucionalizada deles, de gestão mesmo, é a lei do menor esforço. Eles vão e inadmitem os nossos recursos, a gente tem que brigar para tentar subir. Foi quando surgiu a ideia de tratar sobre esse tema. Mas eu queria tratar sobre esse tema com um recorte, mais em recursos. Mas aí o professor Leonardo disse, não, você tem que falar da maneira mais ampla, falar sobre a primazia em todo o Código de Processo Civil, né? Não só na parte de recursos. Foi aí a ideia que eu tive de fazer essa dissertação, abordando realmente no possível, né? Naquilo que for possível, toda as etapas do processo civil, tanto na fase de conhecimento como na fase recursal, e até falo também um pouco sobre a execução no livro, embora não seja o tema central, o objeto da dissertação. E pronto, submeti a dissertação ao professor, o professor enviou para a editora Juspodium, foi aprovado, e estamos aí, graças a Deus, já faz um bom tempo, já faz uns 3 anos mais ou menos que o livro foi lançado. Houve uma tiragem inicial de 400 publicações, já acabou, né? Já acabaram as 400 publicações, e aí agora vou tentar, estou criando coragem para elaborar a segunda edição. Corrigir muita coisa no livro, a parte formal, alguns erros, e também em relação à atualização da jurisprudência, que é o mais difícil de tudo, né? A jurisprudência dia a dia muda, né? E aí, para a parte mais complicada para mim é atualizar, ter tempo, de fato, para atualizar os precedentes, sobretudo do STJ, em relação a esse tema. Né? Foi essa a minha ideia, foi
a ideia de entrar na academia, de ter esse mestrado e com esse tema, que é um tema... Eu queria fazer um tema que fosse um tema que eu tivesse, pudesse utilizá-lo na prática. Essa era a minha ideia. E não ter um tema eminentemente teórico para que não pudesse utilizar na prática. Para mim, vale muito a utilização na prática desse tema. Foi isso aí, Natália. Não, com certeza. E é um tema, assim, que é super importante. Eu acho que o Código de Processo Civil, né, de 2015, ele veio como um divisor de águas aí na questão da primazia de mérito, né? Porque quem advogou, né, na época do CPC de 73, e eu costumo dizer isso, assim, eu achava incrível. Quando eu pegava umas contrarrazões para fazer, eu já ia ver o que tem de errado aqui pra gente não deixar esse recurso, né, ser julgado, ter o mérito apreciado. Então era tipo um jogo de 7 erros, né? Você ia lá com todos os requisitos, né, recursais de admissibilidade, ia ticando, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, então vamos lá. E aí abria o capítulo, né, das preliminares com um capítulo gigantesco. Isso era uma coisa que eu adorava fazer. Na época ainda, eu advoguei bastante tempo já no Código no Código de 73, né? Formei em 2010, mas ainda quando estagiária, eu amava, assim, fazer contrarrazões, especialmente de agravo, né? Nesse ponto. Então, eu acho que o CPC de 2015 veio como um divisor, veio falar, gente, não é essa a intenção do legislador, o processo está aqui realmente para ter o mérito apreciado, os recursos devem ser julgados no mérito, e aí veio, né, toda essa questão da saneabilidade dos vícios. E aí eu vou devolver aí a palavra para você, já realmente destacando a importância prática, né, como você bem disse, desse tema, e é o que a gente, né, gosta mais de abordar aqui na ESA, né, que são essas questões práticas do dia a dia do advogado. A gente, né, muitos aqui, né, advogados privados, você como advogado público também passa aí essa mesma dificuldade que a gente nos recursos especial, extraordinário. Aqui no Rio, é dificílimo você ter um recurso especial admitido no TJ aqui do Rio. É, assim, uma grande vitória quando a gente consegue, né, despachando lá na terceira vice, fazer tudo que tem que fazer para conseguir, enfim, ver o recurso subir como RESP ou como RE. Então, eu já vou te devolver a palavra para você, né, já abrir aqui para a gente a questão das normas fundamentais, essa parte aí inicial de contextualização do tema. Ótimo, boa colocação. Essa parte do especial extraordinário a gente pode deixar para falar no final, né, na última etapa, falando agora da maneira mais geral, o início, o introito mesmo do tema, dizendo o seguinte: esse princípio da primazia de julgamento de mérito, eu defendo que é um princípio, tá? Existem alguns doutrinadores, eu acho que a minoria, que defende que é uma regra. Então, eu faço essa abordagem inicial da diferença entre regras e princípios, o que me foi bastante difícil, confesso, porque é um assunto de teoria geral do direito que eu não tinha visto na faculdade. Como eu te falei, eu me formei há muito tempo e não tinha visto. E passei a ver esse tema na academia e confesso que tive bastante dificuldade no início, mas eu cheguei à conclusão de que é um princípio, tá? É um princípio da primazia, do julgamento de mérito. E quem começou a falar sobre esse princípio foi o nosso querido, grande ídolo meu também. Eu tenho 2 ídolos em processo civil, são 2 ídolos jovens, que é Leonardo Carneiro da Cunha, pernambucano, daqui de Recife, amigo particular, e Fred Didier. Tá? Fred Didier foi ele que começou a falar pela primeira vez sobre esse princípio em 2010, salvo engano, numa jornada que teve em Campo de Jordão, São Paulo. E ele abordou esse tema do princípio da primazia de julgamento de mérito na maneira ampla, tanto nas ações como nos recursos, né? E, felizmente, esse tema vingou. Esse tema vingou, o legislador adotou como premissa básica, né, esse princípio da primazia, que está previsto lá no artigo 4º do CPC. Tá? Ele tem uma previsão de texto legal no artigo 4º, que diz lá que sempre que possível se chegará a uma decisão definitiva, né, tanto na tutela de conhecimento como na executiva, chegando-se ao mérito dela. E aí tem a expressão sempre que possível, a gente vai falar sobre essa expressão depois, daqui a pouco. Tá? E aí esse princípio foi inaugurado pelo Código de Processo Civil no capítulo inicial, no primeiro capítulo. E o Código de 2015 foi, como você sabe, o primeiro código a ter um capítulo sobre normas fundamentais. Tá? Então, esse capítulo inicial sobre as normas fundamentais do processo civil, do artigo 1º ao 12, sem dúvida, é um vetor hermenêutico para todo o código. Certo? Então, toda a análise do código, de todos os artigos do código, terão como base hermenêutica
esse primeiro capítulo das normas fundamentais. Então, o que é que o Código fez? Ele pensou alguns princípios que estavam na Constituição, positivou a nível infraconstitucional esses princípios. Um exemplo clássico, o contraditório. O contraditório teve uma força tremenda no Código de Processo Civil. Tá? Então, a grande maioria é a que a gente chama de sintonia com a Constituição. Né? Ele pegou os princípios que estavam na Constituição e positivou no Código. E, além disso, criou outros princípios que não existem a nível constitucional, né? Como a exemplo do princípio da primazia de julgamento de mérito, que não existe na Constituição, mas existe a nível infraconstitucional. Né? E colocou esses princípios nesse primeiro capítulo, dando uma importância tremenda, pragmática a esses princípios, porque vão servir. Esse capítulo vai ter uma função hermenêutica muito grande. Então, nesse capítulo, você vê o primeiro artigo que diz que o Código de Processo Civil será analisado de acordo com as previsões constitucionais. Já nota que há uma sintonia fina entre ambos esses diplomas. Né? Depois, previu a primazia de julgamento do mérito no artigo 4º. Previu a boa-fé objetiva no artigo 5º. Né? Previu a cooperação, que não existia, né? O princípio da cooperação, o modelo cooperativo de processo, que a gente vai abordar daqui a pouco, que eu costumo dizer que é o palco adequado para se aplicar o princípio da primazia de julgamento de mérito. Então, previu o princípio da cooperação, previu o princípio da eficiência, né? Previu o princípio do contraditório substancial no artigo 9º e no artigo 10º. Tá? Então, todos esses princípios servirão de vetores hermenêuticos para a aplicação do direito pelo operador do direito em qualquer fase do processo. Tá? E aí é onde entra a importância do princípio da primazia de julgamento de mérito. Natália, se você não sabe, existem mais de 30 artigos, 30 regras no Código que concretizam a aplicação desse princípio. Então, observe a importância que o legislador quis dar a esse princípio. Além do artigo 4º e do artigo 6º, que são os dois principais, a base normativa do princípio, certo? Existem outros inúmeros artigos, inúmeras regras que concretizam esse princípio da primazia de julgamento de mérito. Por exemplo, vamos falar aqui do artigo principal de recursos. É o 932, parágrafo único. O 932, parágrafo único, como você falou aí na sua época que gostava muito de colocar as preliminares, não só você, quem disser que não gostava é hipócrita, né? Quando você está do outro lado, você quer levantar o erro da parte adversária, né? Não tem a menor dúvida. E aí a gente, quando era recorrido, nós nos utilizávamos muito da inexistência desses requisitos de admissibilidade, né? Tentávamos mostrar que não existe esse requisito de admissibilidade, para matar o jogo logo de início, né? Não chegar no mérito. Nós estávamos defendendo o nosso cliente, o nosso lado. Né? Mas agora não. Agora houve uma mudança de paradigma, tá? Uma mudança significativa de paradigma, em que há uma dicotomia entre o que é que prevalecia no CPC de 73? A preclusão consumativa. Né? Se o recorrente esquecesse de algo no recurso, quase sempre o recurso dele estava fadado a ser inadmitido. Correto? Agora não. Agora nós temos um artigo, uma regra, que está lá no artigo 932, parágrafo único, que prevê um dever do julgador de tentar sanear os vícios sanáveis do processo, do recurso. Né? Então, esse artigo é um divisor de águas, como você falou, do novo contexto do processo civil, em que se prevalece se vai tentar, ao máximo, chegar no julgamento de mérito de um recurso. Então, se o recorrente errou um vício corrigível, sanável, por exemplo, aquele vício, eu ficava indignado também. Agora também, o que é que acontecia? Os tribunais se aproveitavam disso no CPC 73 e inadmitia quase tudo. Né? É como você falou, era dificílimo chegar nos tribunais superiores, porque havia, além dos requisitos tradicionais, dos requisitos de admissibilidade, havia os requisitos complementares, que se você faltasse algum, era fadado à inadmissão. Mas aí veio esse artigo 932, e repito, esse artigo 932, parágrafo 1, se aplica a qualquer tipo de recurso, tá? Recurso ordinário e extraordinário. Ele está na parte geral dos recursos, mas se aplica a todos eles, tá? Que prevê o dever, repito, dever do relator, do julgador, de tentar corrigir um vício que seja sanável, intimando o recorrente para corrigir esse vício. A gente vai falar daqui a pouco dessa dicotomia entre vícios sanáveis e insanáveis, que é uma dicotomia essencial, né? Para corrigir esses vícios sanáveis e permitir que o recurso seja admitido e julgado em seu mérito. Então,
para finalizar essa primeira etapa da nossa conversa, eu diria que o princípio da primazia de julgamento de mérito é uma norma fundamental do processo civil, se não a mais fundamental de todas, em que se corporificou, se conseguiu tornar efetivo, tornar prático, facilitar a vida, e aí eu digo facilitar mesmo a vida do advogado. Tá? É óbvio que o advogado, seja ele privado, seja ele público, tem que se atualizar, tem que estudar, tem que estar sempre antenado com a jurisprudência, sobretudo do STJ, né, e do STF, claro, para não cometer erros em seus recursos, erros que possam inviabilizar a análise do mérito. Mas, ao mesmo tempo, caso haja algum erro simples, formal, sanável, ele não vai ter tolhido o seu direito de ir impugnar uma decisão, porque o recurso é um instrumento de reforma, de tentar reformar uma decisão que lhe é desfavorável. Então, a gente tem que chegar ao mérito, sim, nas situações possíveis. Essa é o grande pulo do gato desse princípio da primazia. Dizem, né, as más línguas que a magistratura reclamou muito desse princípio, né, porque diria, não, o juiz não está obrigado a ensinar o advogado a fazer um recurso. Ele não vai poder servir de babá, né, para o advogado. Dizer, o advogado comete um erro e a gente vai ter que corrigir esse erro para permitir. Mas lembre-se que o fim maior da jurisdição é o mérito, né? Chegar à resolução do mérito, ao conflito de interesse que é colocado ao judiciário. Não é isso? É isso aí, Natália. Exatamente. E antigamente, até pegando um gancho nessa questão de não ser babá, a gente tinha, às vezes, recurso... Na época até que tinha instrução do agravo em RESP, o agravo em RE, às vezes um carimbo, né? Na época do processo físico ainda, um carimbo que saía meio mal na Xerox, uma guia que não entrava no... Isso aí já inviabilizava o recurso, mas o legislador veio mostrar que não é essa a intenção, né? E aí, com tudo isso aí que você já trouxe pra gente, das normas fundamentais, toda essa base, né, aí mais fundamental do princípio da primazia. Então, aí, já entrando nessa segunda parte, que é a terceira aí da concretização, tem muita coisa, né, pra gente Sim, muita coisa para falar. E aí a dicotomia, né, entre o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito, né, nos recursos. Isso, Natália. Só para lembrar esse exemplo que você falou, aquele clássico, né, que eu achava um absurdo, a questão quando o processo era físico, do carimbo de protocolo está ilegível. Aí, estar ilegível, o recurso era inadmitido. É um exemplo clássico, né? Outro exemplo, o erro no preenchimento da guia de um preparo recursal, que botava um código diferente e aí o tribunal dizia, esse código não é do tribunal, não, é do tribunal de outro estado, não vou conhecer seu recurso porque não vai para os meus cofres, né? Enfim, de fato, os tribunais, eu vou dizer, vou arriscar aqui, os tribunais tinham e ainda têm. Infelizmente, os tribunais ainda possuem vamos dizer assim, uma ideia, uma política generalizada de inadmissão de recursos, né? Infelizmente, está começando a melhorar a aplicabilidade dessa tese agora, depois de quase 6 anos de vigência do código, né? Porque ele ainda possui, ele cria determinadas situações, por exemplo, a questão do feriado local, que a gente pode abordar depois, que é muito polêmica essa questão da comprovação do feriado local, que aí Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. É a famosa loteria judiciária. Eles entendem uma forma de um mês depois muda, então vira aquela loteria judiciária, aquela preocupação quanto à segurança jurídica, você não sabe como reagir a isso, né? Num primeiro momento, existe uma precedente jurisprudencial que pode apresentar a comprovação do feriado local depois da interposição, e depois ele, não, tem que ser no ato da interposição. Se não apresentar no ato da interposição, vai ser inadmitido. Aí depois de não, quando for carnaval, quando for Corpus Christi, aí você pode deixar para comprovar depois, mas se for feriado local, municipal, você tem que apresentar antes. Enfim, vira uma bola de neve, uma discussão tremenda. Aí modularam esse julgamento, né, dizendo, não, agora o que for julgado daqui para que for interposto recurso daqui para frente, tem que apresentar no ato da interposição. E o advogado fica num tiroteio sem saber como reagir. Essa não é a ideia do processo civil. A ideia do processo civil é dar segurança jurídica, né? A ideia do processo civil é valorizar os precedentes,
sobretudo os precedentes vinculantes dos tribunais superiores, e não virar, como diz o professor Daniel Amorim, uma várzea processual. Ele brinca com essa expressão, uma pelada de várzea. Você não sabe o que vai acontecer. O juiz vai marcar uma hora aqui, outra hora diferente. Então, você tem que ter a atuação do advogado, seja ele privado, seja ele público, tem que se pautar no maior valor, que é a segurança jurídica. Né? É a segurança jurídica para se conseguir a paz social. Então, quando é que vai se conseguir isso? Em tese. Não estou dizendo que sempre que se julgue o mérito você vai alcançar essa segurança e a justiça da decisão. Mas, em tese, é mais fácil você alcançar a justiça, uma decisão justa, quando se alcança o mérito, né? Se chega ao mérito. Porque o mérito é que vai discutir, definir o conflito, a pretensão colocada à discussão do judiciário. E aí eu já falo sobre o conceito de mérito um pouco, que é um conceito meio polissêmico, né? Há uma polissemia de vários sentidos. O mérito de uma ação pode ser diferente do mérito de um recurso. Tem que ter esse cuidado, né? Mas o mérito, eu costumo dizer que não é só se referir ao pedido, à pretensão. Eu acho que o mérito envolve tanto a causa de pedir como o pedido. Então tem que ter cuidado com essa questão da causa de pedir, né? Que deve ser analisada. O pedido deve ser... Existe até um artigo no Código que diz o seguinte, que o pedido deve ser analisado de acordo com todo o contexto da ação, com toda a causa de pedir da ação, mostrando a importância da causa de pedir. Né? Então, eu costumo dizer que o mérito é, sim, você tem que analisar tanto a causa de pedir como o pedido. Essa análise conjunta desses dois pressupostos, desses dois elementos, na verdade, elementos da ação. Então, essa é a ideia. E aí a gente vai para essa segunda etapa, que fala sobre a dicotomia de juiz da admissibilidade e juiz de mérito. Né? Para mim, o maior processualista que já houve aqui no país, o carioca, o professor Barbosa Moreira, né? Ele já dizia, há muito tempo atrás, há mais de 30 anos, com a lucidez que ele é peculiar, né? Ele dizia o seguinte, olha, o sistema recursal ele tem que também ter o respeito à admissibilidade, senão vira um caos. Tá? Não é que a gente possa fazer recurso da maneira que a gente quiser. O advogado pode elaborar um recurso mal feito, sem atender aos pressupostos, querendo apenas impugnar, dizer, está errada a decisão e ponto final. Não é assim. Também não é assim. A gente, quando diz aqui que o mérito deve ser valorizado, a gente também não quer dizer que a admissibilidade deve ser completamente desconsiderada, né, de forma alguma. Né? Agora, ela também não pode ser ordinarizada. Não sei se você está percebendo, a admissibilidade também tem sua importância, mas não pode ser vulgarizada. Vulgarizada a ponto de dizer, o recurso não preencheu esse requisito, vai ser inadmitido. Não. Intime o recorrente, peça para ele corrigir. Se ele conseguir corrigir em 5 dias, beleza. Desde que o vício seja sanável. Tá? Então, Barbosa Moreira já dizia isso há mais de 30 anos. Um sistema recursal sem juiz da admissibilidade tende a ser um caos. Então, ele demonstra que a admissibilidade também é importante. Tá? Então, o juiz da admissibilidade também é importante, porque não é concebível que um advogado interponha um recurso sem analisar os requisitos da admissibilidade do recurso, a tempestividade, o cabimento, a legitimidade. Né? Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, o que não se pode é dar uma importância tremenda a essa admissibilidade a ponto de inviabilizar o julgamento de mérito. Então, essa ideia, essa dicotomia, né, de juiz da admissibilidade e juiz de mérito já vem sendo estudada há muito tempo e nem sempre é dada importância a ela. Tá? Aí, Barbosa Moreira falava o seguinte, ele dava um exemplo, eu cito muito ele porque realmente eu acho genial. Os textos dele hoje em dia são como se tivessem sido escritos ontem, né? Todos os temas dele de processo civil, acho que todo mundo tem que ler, porque são realmente sempre atuais. Tamanha a pertinência que ele escrevia sobre cada tema que ele tratava, né? Então ele dizia o seguinte, eu gosto dessa metáfora que é dele, né? Ele dizia o seguinte, veja, eu estou dizendo que realmente a admissibilidade tem que ser analisada, mas sempre se buscar o mérito. Porque o mérito, Natália, ele dizia o seguinte, é como se fosse um jantar. Você vai a um jantar, aí você é convidado a um jantar, aquele jantar que você esperou a semana toda, se prepara para ir para o jantar, chega lá, é servido o prato inicial, uma salada. Ele brinca com isso, ele diz que é uma salada. Isso eu estou, claro, mudando os termos, mas a ideia da metáfora é essa. Ele diz que é servida a salada, você come a salada, acha a salada maravilhosa, e aí quando vai vir o prato principal, que é aquele filé com aquele risoto, né, aquele queijo ralado por cima, assim, maravilhoso, você
é chamado para sair do jantar. Você é excluído do jantar. Você não é mais convidado. Aí você diz, como não? Eu já comi a salada, como é que eu não vou chegar no filé, que é o prato principal? Então, ele associa o filé ao mérito. Né? Ele associa o filé ao mérito. Ele diz, poxa, você entra com recurso, consegue mostrar que a admissibilidade está presente. Mas quando vai chegar no mérito, alguém diz, não, tem um defeito aqui, não dá para analisar esse seu recurso, porque tem um defeito pequeno aqui que não dá para a gente chegar ao mérito. É isso. Na prática, é isso. O advogado fica meio que sem saber o que aconteceu. É porque tentou fazer um recurso perfeito e o julgador entendeu que não estava perfeito, que estava com algum defeito, algum requisito, algum vício sanável de admissibilidade. Né? Então, a ideia da dicotomia entre admissibilidade e mérito é essa. Agora, aí é que vem aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Existe uma expressão no artigo 4º, se você verificar, entre vírgulas, que justamente demonstra a importância dessa expressão, dizendo o seguinte, que haverá a prioridade, a preferência do julgamento de mérito sempre que possível. Tá? Então, o julgador, haverá situações que não será possível chegar no mérito, porque o vício é insanável. O vício é insanável. Então, a ideia central da nossa dissertação era essa. Eu não vou ter como definir de antemão o que é um vício sanável e insanável. Quem vai definir isso é a jurisprudência, são os advogados na labuta diária. Tá? A jurisprudência vai nos orientar, vai dizer, olha, vícios sanáveis são, por exemplo, os formais. Falta de uma assinatura, um preparo insuficiente, falta de um documento, que você pode corrigir tranquilamente. Agora, existirão vícios insanáveis. Por isso que o legislador utilizou a expressão sempre que possível. Tá? Sempre que possível. Porque nem sempre será possível chegar ao mérito. E aí é onde vem a parte da minha dissertação que eu digo limites à aplicabilidade. Né? Você tem limites, como todo princípio. Nenhum princípio é absoluto. Nenhum princípio é absoluto. Ele sofre relativizações, ele sofre limitações. Então, existirão situações nas quais os vícios serão insanáveis. E aí não tem o que fazer. Aí também não tem o que fazer. Aí o advogado errou dentro de um contexto cooperativo do código. Mesmo assim, ele cometeu um erro, vamos dizer, crasso, e esse erro não pode ser corrigido. A gente também não pode se valer desse escudo protetor do código que prevê a correção de vícios sanáveis a quase todos os momentos para dizer, em qualquer situação vai se poder corrigir o vício. Aí não, aí eu sou contra. Eu acho que a primazia existe, sem dúvida, é muito importante, valorizada, defendida pelo Código, mas existem situações que não poderá ser aplicado o princípio da primazia de julgamento do mérito. É essa a grande polêmica, né, que eu tentei abordar nesse livro, entendeu? E exatamente, esse limite do sempre que possível é o grande pulo do gato, né? Do princípio da primazia do mérito. E ele está presente em inúmeras questões, né? E aí eu acho que a gente já pode entrar na parte da concretização. Antes da gente vai até voltar aí nos limites, porque você define bem, né? Você traz bem, acho que é o último item da sua dissertação, a questão dos limites. Até onde, né? O que são alguns dos limites insuperáveis para a aplicação do princípio da primazia do mérito. Isso. Como eu falei, é uma zona cinzenta, entre o que é um vício sanável e, portanto, corrigível, e, portanto, passível de aplicar o princípio da primazia de julgamento de mérito, e o que é um vício insanável, como você falou, essa expressão insuperável. Gostei dela, insuperável. Você não pode superar, porque é um vício tão absurdo que você não pode superar. Aí é que vem a bronca. Aí é que vem a bronca de você saber como trabalhar isso na prática. Aí você vai dizer, mas o código disse. Não, não disse. O código não falou o que é um vício sanável, o que é insanável. A gente pode interpretar de algumas passagens o que seria vício sanável e o que seria vício insanável. Tá? Então, eu costumo dividir da seguinte forma, Natália. Lembrando que a regra é o dever de prevenção do juiz.
do julgador. É utilizar o 932, parágrafo único. É um dever de prevenção. É um dever de cooperação do juiz. A gente sabe que existem 4 deveres de cooperação lá do judiciário, que é o dever de prevenção, o dever de consulta, o dever de esclarecimento e o dever de auxílio. Né? Esses 4 deveres decorrentes do princípio da cooperação, que é intimamente ligado com o princípio da primazia de julgamento do mérito. Né? O princípio da cooperação. Peço para trazer aí o quinto, né, que o Marcelo Mazzola defende na dissertação dele de mestrado, o dever de comprometimento, que ele escreveu também. Ótimo, não sabia, não sabia. E aí ele sugere, né? Esses 4 são os que são fechados na doutrina, e aí ele sugere esse dever de comprometimento como um fundamento autônomo até de impugnação de decisão judicial. Então, assim, realmente, o magistrado ele tem esse dever da prevenção, ele tem o dever de prevenir que ocorra algum vício, ou ele tem o dever de viabilizar o saneamento desse vício sempre, né, que ele for superável. Exatamente. Eu costumo falar o seguinte, que esse 932 parágrafo único, ele aborda 2 deveres. É o dever de prevenção e o dever de esclarecimento. Que pode... o dever de comprometimento, pelo que eu entendi, pode ser algo até maior do juiz se comprometer com a admissão do recurso. Né? A admissão, o conhecimento do recurso para chegar no mérito. Então, o julgador ele vai ter que dizer, olha, eu estou prevenindo você aqui de você cometer um erro no recurso. Está faltando isso aqui. Você tem 5 dias para corrigir. Agora, ele tem que dizer o que é que está faltando. Está lembrado daquela tese da emenda da inicial que existia antes, que o juiz dizia, você emenda a inicial, mas não dizia qual era o vício. O advogado dizia, como é que eu vou emendar se eu não estou sabendo qual é o vício que você está achando? Agora não, ele tem o dever de dizer, o vício que está ocorrendo é esse. Você está faltando falar sobre isso, está faltando juntar essa documentação aqui, que é essencial. Então, o 932, parágrafo único, ele reforça os 2 deveres, né? O dever de prevenção e o dever de esclarecimento. Né? Muito baseado muito no Código de Processo Civil português. Né? Houve uma grande, vamos dizer assim, importância do Código de Processo Civil português no princípio da cooperação, por toda a doutrina portuguesa que já tratava sobre isso. Né? E interessante essa colocação do Marcelo Mazzola. Depois eu vou dar. Eu conheci o Marcelo Mazzola no Rio. No Rio, não, em Brasília, lá no CPC, no encontro dos professores de processo civil. Mas é isso. Se Deus quiser, volta a ter agora em 2022. Deus quiser, vamos ter aí, porque esse pesadelo está acabando, né? Esse pesadelo está acabando e a gente vai ter que se encontrar presencialmente, todo mundo novamente, aquela massa de gente conversando sobre o processo civil é muito, muito legal mesmo. Então, esse dever de prevenção, que é o do 932, parágrafo único, junto com o dever de esclarecimento, permite que o recorrente corrija esse vício. Agora, o que é? Quando é que vai poder ser utilizado esse dever de prevenção? Essa é a grande discussão. Né? Quando é que vai ser exercido o dever de consulta? Né? Quando o artigo 9º e o 10º do contraditório substancial, que o juiz vai poder dizer, olha, o tema não foi tratado ainda, se manifestem sobre esse tema. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, o advogado, na elaboração dos recursos. Aí a gente chega no início da nossa conversa, você falou sobre a dificuldade de elaborar e de fazer um recurso especial extraordinário perfeito, digamos assim, né? Um recurso extraordinário e especial que seja conhecido pelos tribunais. Lembrando que a elaboração de especial extraordinário é muito diferente de uma elaboração de uma apelação, por exemplo, de um agravo. É completamente diferente, né? A jurisdição extraordinária requer uma atenção muito maior do que a jurisdição ordinária. Então, essa elaboração do especial e do extraordinário, embora exista a aplicação da primazia, tem que ter mais cuidado. Costumo dizer que tem mais cuidado. Não é que a primazia não vai ser aplicada no especial e extraordinário, também vai. Existe o 1032, existe o 1033, a questão da fungibilidade de mão dupla do especial e do extraordinário. Né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com a análise primeira da admissibilidade, que é no tribunal ordinário, como você falou aí, do TJ do Rio de Janeiro. Aqui, eu atuo perante o TRF5 e felizmente, aí eu vou elogiar o TRF5, eles têm um trabalho muito bem feito na admissibilidade aqui de especial e extraordinário. É claro que existem situações que eles jogam a súmula 7, né? A súmula 7, vamos inadmitir o especial porque importa reexame de matéria fática. Mas a análise deles, ultimamente, tem sido uma análise mais cuidadosa, uma análise mais analisando realmente se o recurso da gente tem violação à legislação infraconstitucional, se há pré-questionamento, aqueles requisitos
a mais do que os requisitos dos recursos ordinários. Tá? Então, aqui no âmbito do TRF5, que é em Recife, eu costumo que coloca bastante recursos, analisa com cuidado a admissibilidade do especial e extraordinário. Enfim, a ideia da dicotomia é que deve existir ter muito cuidado para saber o que é vício sanável e insanável. Para a gente finalizar essa abordagem, eu costumo dizer que o vício sanável, quase todos são formais, estritamente formais. Então, você faltar uma assinatura, faltar uma procuração, faltar um documento, deixar de apresentar uma peça facultativa no agravo de instrumento, ele tem que intimar para você trazer essa peça, né? Até essencial, se faltar uma peça essencial, se existir processo físico ainda, existe ainda processo físico, né? Ele tem que intimar para a gente corrigir. Já o vício insanável, o que é que eu defendo? São geralmente os vícios relativos ao requisitos intrínsecos do direito de recorrer. Por exemplo, cabimento. Aí eu acho meio complicado cometer um erro crasso e não aplicar a fungibilidade. Um agravo de instrumento que foi interposto contra uma sentença. Né? A execução foi extinta, vamos dizer assim, e o perdedor entrou com um agravo de instrumento. Eu acho complicado aplicar a fungibilidade aí diante desse erro grosseiro e não deve se admitir realmente esse agravo de instrumento. Eu defendo isso. Tá? Legitimidade, que você também não tem legitimidade para recorrer, não tem como você interpor esse seu recurso também será inadmitido. Né? E tem um ponto muito polêmico que eu defendo, nem todo mundo concorda, claro. Eu defendo que a falta de uma impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida é um vício insanável. Eu defendo isso. Vou dizer como, dar um exemplo. Quando o código colocou no 932, se vocês olharem no artigo 932, inciso 3, ele colocou o recurso será inadmitido quando for inadmissível, improcedente ou não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ele deu uma importância tremenda a isso aí. Então, se a pessoa entra com recurso assim, reitera os argumentos da contestação, aí copia e cola, e não ataca, não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Acontece isso. Você pensa que não, mas acontece. Ou escreve de maneira genérica e não ataca qual foi o fundamento da sentença, por exemplo. A pessoa entra com apelação genérica. Tá? Eu defendo que não tem como corrigir. Tá? Nem todo mundo concorda. Da mesma forma que o judiciário tem a obrigação de tem um ônus, né? Desculpe, tem um ônus de uma fundamentação analítica na sentença, o advogado também tem o ônus de uma postulação bem elaborada, bem feita e seguindo o que a lei determina. Então, é até meio polêmico, nem todo mundo concorda com isso. Eu até discuto com os colegas aqui, porque eu falo isso até para a gente mesmo, para o advogado público que errou. Infelizmente, se ele fez um recurso que não impugnou especificamente os fundamentos da recorrida, eu nem recorro dessa decisão que inadmitiu a apelação. Eu faço uma nota dizendo, olha, está correta a decisão do judiciário, realmente o vício é insanável, a gente tem que ter essa coragem de dizer, o vício é insanável, ponto final, não vou recorrer. Não quero dizer com isso que é a solução mais certa, mas, cientificamente falando, eu defendo essa tese de que é um limite insuperável. Eu tendo a concordar com você, porque se dentro daqueles fundamentos tiver um fundamento que puder manter a decisão, então realmente o seu recurso é um recurso incompleto, né? Se ela puder ser mantida por um motivo, ela vai prevalecer. Você não atacou aquele fundamento está precluso e se mantém. Agora, uma coisa que eu achei interessantíssimo, diria até curioso. Na semana passada, dia 20, a Corte Especial proferiu uma decisão diferente sobre isso. Ela entendeu que a impugnação específica não enseja o não conhecimento, mas apenas a preclusão da matéria não impugnada. Até tomei nota aqui do número, se alguém quiser dar uma olhada, é 1.424.404. Indo totalmente na contramão, né, do que vinha sendo decidido pelo STJ desde sempre, né? Que, salvo engano, era a súmula 182.
É 126, 126 e 182. Eram duas súmulas que tratavam sobre isso. A aplicação na LOA é 182, mas também a 126 trata sobre isso. Eu acabei de ler isso de manhã hoje. Foi um agravo em cima de uma inadmissão de um RESP, eu acho. Foi de uma. Isso, É isso? Foi de é, uma. isso. Favorecendo o advogado, né? Favorecendo a atuação do advogado, indo de encontro a toda a jurisprudência do STJ, né? Então aí fica um alerta aí para os colegas advogados que estão assistindo aqui, estão acompanhando a gente, que se tiverem nessa situação, é que a gente, né, sempre diz. Na teoria, eu concordo com você, eu entendo que é um vício insanável. Mas se a gente está do outro lado e precisa defender a saneabilidade daquele vício, né, a gente, como advogado, na academia a gente tem que estar mais comprometido com o nosso posicionamento, mas na nossa atuação aí funcional, né? Quando for o caso de salvar um recurso que tiver deixado de impugnar alguma questão, eu acho que esse julgado é interessante dar uma lida, é interessante citar, né? Quando for necessário. Exatamente. Salvo engano, saiu um artigo no Conjur, Saiu. né, sobre esse precedente agora, ontem, eu acho. Foi segunda-feira. Pronto, sobre isso aí, o pessoal pode entrar lá no Conjur, que vai ter esse artigo interessante aí. Mas é verdade, a gente tem que. Se o STJ diz uma determinada situação dessa, ele vai tentar dizer, ó, já que ele falou uma vez, vamos lá, vamos tentar ver se fala novamente, né? Mas é perigoso, é muito perigoso. É melhor você tentar impugnar todos os fundamentos, né? Porque deixar para a mão do STJ julgar, o STJ pode. Aquele julgamento casuístico, né? Sei lá, ele vai acordar de mau humor, o relator do seu dia, lá do seu recurso, vai dizer, não aplico isso aí, não tem nada a ver, você deixou de impugnar, né? Mas, sem dúvida, como você falou, vai na contramão, porque todos os outros julgamentos defendiam que se você deixar de impugnar um argumento, um fundamento, não dá margem a conhecer o seu agravo, né? E na admissão do recurso especial. Isso aí já tá no capítulo lá né, de contra-razões de RESP, quando o RESP não impugna tudo. Esse capítulo já vai lá, você já vai conferindo quais são os fundamentos, 1, 2, 3, impugnou todos. Aí já voltando lá à época Mas é interessantíssimo, Natália, porque esse julgamento concretiza a primazia. Concretiza a primazia do julgamento do mérito, né? E aqui que eu venho defendendo que os tribunais continuam julgando a famigerada jurisprudência defensiva, mostra que está evoluindo. Um julgamento, mas está evoluindo. Já é um precedente, mas já está evoluindo, né? Que a ideia tem que ser essa, né? Mas aí eu confesso que eu tenho muito cuidado de tentar impugnar tudo, porque também tem precedente do outro lado, né? Com certeza. Aceitando isso aí. Mas essa é a grande questão, é você saber o que é um vício sanável e insanável. Tentar não errar nada, né? Você tentar fazer um recurso que não tenha erro. Mas se acontecer algum esquecimento aí de um vício, você torcer para esse vício ser sanável, né? Esse vício ser sanável. Porque eu defendo, como eu falei, não é uma posição predominante. Eu defendo, não, acho que tem outros. Quem sou eu? Mas, salvo engano, o Fred Didier defende isso também, o Ravi Peixoto, que daqui também fez um artigo legal sobre isso, mostrando a via de mão dupla, né? A via de mão dupla do 489 do judiciário para eles terem o ônus, como o advogado também tem o ônus da postulação, claro, uma postulação inteligível, né? Porque a gente pensa que não, mas na prática tem muita coisa que alguns colegas escrevem, você não entende o que é que ele está pedindo, o que é que ele está atacando, né? Então a ideia é o advogado se atualizar, fazer a sua peça bem feita para não dar margem ao judiciário decretar um vício. Agora, lembrando o seguinte, que com a primazia, é outro ponto que a gente não abordou aqui ainda, o ônus argumentativo do juiz é maior. Para ele decretar uma invalidade é maior. Ele vai ter que explicar por que está decretando aquela invalidade, que é um vício insanável, porque tem que trazer prejuízo, né? Aquela ideia da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais é muito maior no Código agora, com o Código 2015. Então, para o juiz decretar uma invalidade, há de haver dois requisitos. Primeiro, o ato não atingir a sua finalidade. E, além disso, causar prejuízo para a parte. Porque se não causar prejuízo, tem que se aproveitar. Então, há uma releitura do princípio da instrumentalidade das formas, né? O ônus argumentativo do juiz agora é maior do que era anteriormente. É maior do que era anteriormente. O 2015 prevê essa releitura do sistema de invalidades processuais, né? Não é mais fácil, já vou decretar invalidade por isso, ponto. Não, ele vai ter que fundamentar, ele vai ter que explicar, sobretudo agora, quando se permite que se intime para corrigir.
Exatamente. Até pegando essa carona aí nessa questão de nulidade e invalidade, eu fiz um recurso ontem, justamente abordando uma questão de nulidade, mas pedindo para apreciar, se ele puder superar a nulidade, para julgar o mérito a meu favor, que ele faça. Nesse caso, até foi um acolhimento de embargo de declaração da parte contrária. Ele me intimou para apresentar contrarrazões, mas decidiu antes do meu prazo. Ou seja, ele não franqueou o contraditório participativo. Ele intimou em contrarrazões, antes de deflagrar o prazo, ele já decidiu acolher os embargos, modificou a decisão anterior. Aí eu Sem falei, olha... ouvir você. Sem ouvir você. Sem Aí, ouvir embargado. Sem ouvir embargado. exatamente, sem ouvir o embargado. Aí eu falei, olha, essa decisão é nula, viola o 7, viola o 10, O 9. O 9. 9, e ele tinha que ter me ouvido. Mas, se você entender, né, se você, tribunal, entender que você pode avançar o mérito, julgar o mérito desse meu recurso a meu favor, você já julga de uma vez. É o 282, parágrafo 2º, se eu não me engano. Entendi. Então, é realmente a questão da primazia, né? Uma nulidade ali que pode ser afastada. Né? Excelente exemplo. É o mérito aproveitar quem está arguindo a nulidade. No seu caso, você está arguindo a nulidade da falta de contraditório substancial, porque ele, na verdade, não houve contraditório substancial. Ele intimou, mas não esperou. Né? Então, aí, sem dúvida, a decisão é nula, mas aí você se vai decretar ela nula, você já avança no mérito e diz que eu tenho razão. Né? No mérito dos embargos de declaração. Interessante, é o 282, parágrafo 1º, parágrafo 2º mesmo, né? É outra concretização da primazia. É outra concretização da primazia. E aí, falando em nulidade, não posso deixar de citar também o livro do grande professor da UERJ, aí, Antônio de Passos Cabral. Né? Realmente é genial, é outro gênio aí, são os três, né? Eu costumo dizer que são os três gênios jovens, né? Que é Fred Dier, Leonardo Cunha e Antônio Cabral. E eu baseei muita dissertação no livro dele, de nulidades do processo moderno, né? Então, esse livro realmente todo mundo deve ler enfim, ter ele na cabeceira para consultar sempre que necessário. é um livro espetacular, ele escreve muito fácil e tem a linguagem muito acessível e, sem dúvida, é outro tema importante da primazia, outro tema correlato, que é as invalidades, né? O sistema das nulidades processuais. Para o juiz decretar a nulidade hoje, tem que ser algo muito bem elaborado, muito bem feito, né? Com base um ônus argumentativo muito maior do que ele teria no CPC de 73. Né? Exatamente. Que a gente faz lá o jogo de 7 erros. Exatamente. Mas é isso. Então, o que é que a gente poderia falar mais também? Tratar mais alguma coisa aqui? Então, eu até, de repente, não sei o que você acha, da gente abordar um pouquinho mais a questão do feriado local, que eu acho que é duas questões, acho que até que você trata uma delas que você trata no seu livro, que é a pegadinha do pré-questionamento ficto. Isso. Né? Não basta alegar o 1025 se você não alegar o 1022. Isso pegou muita gente de calça curta lá no início, né? Quando o STJ começou a aplicação desse entendimento. Vamos lá, vamos começar pelo final aí, para facilitar a questão do pré-questionamento ficto. Eu costumo dizer o seguinte: no CPC de 73, era algo já incrustado na nossa mente. A gente vê o acórdão, se sentir que o acórdão está um pouco omisso, está faltando alguma coisa, vamos entrar com o embargo de declaração para pré-questionar o tema, né? Esperar o julgamento dos embargos. Se ele continuar sendo omisso, a gente vai ter que fazer o recurso especial alegando duas ofensas. A ofensa ao antigo 535, do CPC de 73, e caso ele entendesse que estava pré-questionada a matéria, a gente alegava a ofensa ao mérito, que seria qualquer dispositivo infraconstitucional. Tá? Com o CPC 2015, com uma outra concretização da primazia, mais uma, ele previu o pré-questionamento ficto. Né? Isso no CPC de 73 só servia para o RESP. Né? O extraordinário, não. Se a gente entrasse com os embargos, não precisava mais, já estava pré-questionado. Né? No CPC de 2015, ele disse, vamos transportar esse tema do extraordinário para o especial também. Vamos facilitar a vida do especial também. Então, basta você embargar o acordo que você já tem o pré-questionamento ficto e, portanto, já pode ingressar, apontar uma violação de mérito. Tranquilo, mais uma concretização do princípio da primazia. Só que o STJ não aplicou. O STJ começou a dizer que não, que, além disso, a gente teria que... Ou seja, o STJ repristinou aquilo que a gente fazia do CPC de 73. A gente tem que alegar violação ao 1022. Então, eu costumo alegar quase sempre
a violação ao 1022, que é o atual dos embargos de declaração, e depois o mérito. Porque já vi diversas inadmissões lá no STJ dizendo, olha, a matéria não está pré-questionada. Porque você, embora tenha embargado declaração, o acórdão continuou omisso no julgamento dos embargos de declaração. Ora, se o 1022 já diz que não precisa disso, então o STJ está violando, sem dúvida, o 1025, desculpe, o 1025, que é a possibilidade do pré-questionamento ficto. Né? Então, sem dúvida, é um tema isso aí. O STJ continua, na meu ver, não aplicando a primazia, não aplicando esse 1025, né? Exigindo que o especial alegue violação ao 1022, indo na contramão da primazia, não tem a menor dúvida. Né? Exatamente. Lá atrás, quando isso começou a ser aplicado, enfim, uma colega que não trabalha muito com contencioso, né, trabalha mais na área consultiva, me ligou e falou, olha, eu interpus tem agora, né? Ela estudei o Código Novo, não trabalho com né, contencioso, mas estudei o Código Novo, eu sei que tem o 1025 e meu resto foi inadmitido porque eu não aleguei a violação do 1022. Onde foi que eu errei? A minha opinião, você não errou. Na minha opinião, está correto. O 1025 veio para isso. Mas agora o STJ vem com essa jurisprudência defensiva, indo aí de encontro, né, à primazia de mérito, mas para barrar, né? Porque o pré-questionamento era uma grande barreira, né? De admissibilidade dos recursos. E aí eles colocaram agora, né? Construíram uma outra barreira por trás, né? Que foi essa necessidade de alegação de violação ao 1022. Aí eu já boto o 1022, o 489, já vai todo mundo bolo aí num capítulo de preliminar aí de nulidade do acórdão. É o 1022, inciso 2, 489, parágrafo 1º, inciso 4, aí você vai botando lá. Infelizmente, é a mentalidade, aquilo que eu falei no início, é a mentalidade do Poder Judiciário dessa política institucionalizada de inadmitir recurso. Existe o 1025, está claro, e o Judiciário não quer aplicar. Né? O Judiciário, o STJ quer dizer não, tem que entrar, alegar violação ao 1022 também. É um outro, sem dúvida, é um exemplo emblemático da contramão de uma jurisprudência defensiva dentro da nossa atual sistemática, que não deve ser abordada. Né? E em relação ao feriado local, para a gente não passar batido, foi aquilo que a gente vinha dizendo, né? Que houve diversos pronunciamentos quanto ao momento, né? A discussão é quanto ao momento da comprovação do feriado local. Né? E aí existe um artigo que é o 1003, parágrafo 6º, que é um artigo contrário à primazia. Contrário à primazia. Ele diz assim, ó, você só pode comprovar o feriado local no ato da interposição do recurso. Se você esquecer, dançou. Se você esquecer, não tem como mais comprovar se o recurso vai ser declarado como intempestivo. Aí houve a discussão toda no STJ, né? E chegou ao julgamento do ARESP, o número até se quiser anotar, é o 957-821, Mato Grosso do Sul, 957-821 do Mato Grosso do Sul, que ele manteve a ideia do texto legal, ou seja, tem que comprovar o feriado no ato da interposição, contrário à primazia. Né? Mas ele modulou, a Corte Especial modulou, né? E disse o seguinte, olha, isso a partir dessa publicação desse acordo vai ser assim, mas quem interpôs antes e comprovou, né, o feriado local no agravo interno, por exemplo, vai ser válido. Mas a partir de agora, não. A partir de agora, você vai ter que provar o feriado local no ato da interposição do recurso, que é isso que diz o texto do artigo 1003, parágrafo 6º, que é um artigo contrário à primazia. Né? E aí é muito doido. E aí, Carnaval, Corpus Christi, onde é que a quarta-feira de cinzas o fórum não funciona, em que estado do Brasil? Corpus São João, aqui no Nordeste, é muito forte. Dia 24 de junho, funcionou, não funcionou? Enfim, é aquela loteria, né? Jurisprudência lotérica que a gente precisa afastar, né? Que vai de encontro à segurança jurídica. E o que eu acho que é muito doido é a gente imaginar que agora a gente tem a positivação da primazia de mérito lá no quarto, né, combinado com o sexto e 932 e vários dispositivos no código, né, valorizando a primazia, valorizando o julgamento de mérito. Antes do CPC de 2015, na vigência ainda do CPC de 73, a gente via os agravos internos, né, sendo acolhidos para você comprovar depois a tempestividade. Isso, sim, tem, sei lá, centenas de julgados do STJ, né? Você não comprovou no momento da interposição, isso no CPC 73. Não comprovou, mas entra com agravo interno, comprova e aí
segue no STJ, não tem problema. E aí, com toda essa novidade, esse retrocesso. Mesmo assim, havendo esse retrocesso. Eu costumo dizer que existe, esse artigo é um elefante na árvore lá. Não sei como esse artigo passou, que é o 1003, parágrafo 6º, que, é como você falou, já se vinha facilitando a comprovação em homenagem à primazia. O código veio, positivou isso e mesmo assim criou-se essa polêmica. É estranho, é até estranho uma coisa pequena dessa, que não deveria dar importância a isso. E mesmo assim o STJ vem, como se dissesse assim, eu penso dessa maneira e ponto final. Todo mundo vai ter que seguir isso. Né? Exatamente. Eu acho isso realmente um susto, né? Essa mudança aí da jurisprudência lá no início, né, da vigência do CPC 15. Eu acho que foi um susto aí para todo mundo e uma contramão de tudo que o código, né, estabelece, prevê. Isso. E aí, olha, voou, né? Voou. Já são... Uma hora já. Eu queria te agradecer muito, Arthur. Vou te devolver depois a palavra aí para suas considerações finais, mas primeiro eu queria te agradecer muito, mais uma vez, por ter topado a live aqui das quartas processuais, que é um projeto super legal, né? Que a gente tem toda quarta aqui na ESA, a gente está falando de processo. Esse tema que você trouxe pra gente é um tema assim, incrível e que a gente podia ficar aqui horas, né, falando sobre a questão da primazia do mérito. Vou aproveitar para fazer mais uma propaganda aqui do livro, que realmente é um livro fundamental, né, para quem está estudando aí a primazia de mérito, essa questão está envolvendo aí as nulidades e tudo que você falou aqui tá super explorado. Esse capítulo 5 da sua dissertação é um show. Você tá, assim, super de parabéns, eu amei. E aí eu também queria te dizer que eu e o Thiago estamos te esperando aqui no Rio pra gente jantar, ou quem sabe um Botafogo e Náutico, né? E aí, enfim, estamos esperando você e a Ana Paula aqui no Rio, né, a gente se encontrar de novo. O que eu costumo dizer é o seguinte, o melhor da nossa academia, dos estudos é isso, é conhecer gente nova, fazer amizade, estreitar laços. E eu que tenho que agradecer o seu convite, fiquei muito feliz mesmo em participar, gosto muito de vocês dois. Há pouco tempo nos conhecemos, mas bateu aquela empatia, né, lá nas nossas férias. E iremos sim, Rio de Janeiro, eu sou fascinado pelo Rio de Janeiro. Estou querendo, vai ter o show aí, talvez, do Rock in Rio, do Pearl Jam, em setembro. É um grupo que eu sou fanático. Se não for antes, eu irei com certeza em setembro aí para o show do Pearl Jam e do Coldplay, que vai ter no Rio de Janeiro. A gente vai, sem dúvida, nos encontrarmos e aproveitar aí a vida prosaica também, que a gente não só vive do estudo, né, e da academia. Tem que aproveitar também a vida prosaica e a gente vai, sem dúvida, chegar aí. Eu que agradeço a divulgação do meu livro, a oportunidade que você está me concedendo aí nesse projeto da ESA do Rio de Janeiro. Aqui também a ESA dá uma força tremenda aos advogados também, em vários cursos, várias lives, e depois a gente pode ver até esse diálogo entre a ESA do Rio de Janeiro e a ESA aqui de Pernambuco. Tá bom? Muito obrigado, Natália. Um abraço aí para o Thiago Fernandes e torci ontem para o Fogão para ver se ele ganhava, porque aí facilita a vida do Náutico. A situação ainda não está tão boa, mas ainda há esperança, ainda há esperança. Verdade. Manda um abraço para ele aí, tá certo? Obrigada, Arthur. Tchau, tchau. Um beijo. Um abraço, beijo, tchau, tchau.